Olá, bom dia a todos. Resolvi fazer uma live num horário diferente, né? Para experimentar e conversar com pessoas diferentes sobre um assunto que eu gosto muito, que é o ensino de língua inglesa e o incentivo de língua inglesa para crianças, por pais. Então hoje esse vai ser o tópico. Quais são os benefícios dos pais incentivarem os alunos, os filhos, a falarem a língua inglesa em casa? Então, eu selecionei aqui 10 motivos. E esses 10 benefícios de se falar uma língua estrangeira. Então, oi, Nanda Tavares, seja bem-vinda. Então, eu estou fazendo essa live para falar sobre 10 benefícios que as crianças têm em serem incentivadas a aprender um idioma desde pequeno. E aí, se tiver professor, se tiver pai aqui que assistir agora ou que vai assistir a gravação, né? E se vocês acharem que tem outras pessoas que se beneficiariam desse conteúdo, pode compartilhar. E se você quiser usar esse conteúdo para conversar com os pais dos seus alunos, pode usar também, né? Esse conteúdo aqui foi uma pesquisa que eu fiz e eu vou compartilhar com vocês, né? Quais são os benefícios que uma criança tem em aprender a língua estrangeira. No caso aqui eu vou falar a língua inglesa, né? Mas qualquer língua. O importante é treinar o cérebro. Então eu vou começar para que a live não fique longa e dar o recado. E aí vocês compartilham com quem vocês quiserem. O primeiro Eu sou professora. Oi, Nanda, eu amo o teu método. Que legal, Nanda, muito obrigada. Muito obrigada. Então, você sabe que a gente tem vários vídeos, né? E no final eu vou falar um pouco sobre jogos, mas se você trabalha com crianças também, escuta a live que eu tenho certeza que vai ter material que você vai poder usar e falar com os pais dos seus alunos, porque eu acredito que muitas vezes os pais não têm a ideia do quanto os filhos se beneficiariam em aprender uma língua estrangeira. Ana Laupa, é isso? Seja bem-vinda, tá? A gente vai falar hoje sobre os benefícios que as crianças têm em aprender a língua estrangeira. E os pais, né? Eu sou mãe, não sei se vocês são mães, os pais sempre querem, Ana Paula mesmo, e os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. E uma das coisas que eu acredito que seja muito boa para os filhos é incentivar o aprendizado de língua inglesa. A gente recebe, Geise, Amora, seja bem-vinda, a gente recebe muitos alunos na sala de aula que muitas vezes não se sentem pertencentes ao grupo de pessoas que falam a língua inglesa, porque muitas vezes... Smart Travel, seja bem-vindo, porque muitas vezes na família não tinha ninguém que falasse uma língua estrangeira. Então essa é uma das barreiras que a gente tem que quebrar, para mostrar para essa criança, para essa jovem, né, que ele também pode falar inglês, que inglês pode fazer parte do aprendizado, do currículo deles. Então essa é uma das coisas que eu quero quebrar junto com vocês. Eu preciso das professoras junto comigo para que a gente faça um grupo grande de pessoas que acreditem que inglês pode ser e deve ser aprendido por todas. No Brasil, nós temos apenas 5% de pessoas que se viram, que conseguem entender e se comunicar. São dados do British Council e apenas 1% da população fala inglês fluentemente. Então eu estou vindo aqui nesse mês de outubro, vou fazer live 12 dias para falar que a criança que recebe o incentivo em casa ajuda muito o nosso trabalho em sala de aula, porque muitas vezes a gente perde tempo, vamos dizer assim, na aula para mostrar dos benefícios. Se o pai incentiva em casa, se o pai e a mãe mostram que é importante aprender a língua inglesa, a gente vai receber esse aluno muito mais aberto para esse aprendizado. E hoje eu vou falar então 10 benefícios que as pessoas em geral, mas aqui eu estou falando de crianças, né? Mas que as pessoas em geral têm, né? O que a gente, pessoas falantes de língua inglesa, com certeza a gente tem esses benefícios.
obrigada. Se vocês quiserem até anotar e depois compartilhar isso aí, sintam-se à vontade. Esse material não é autoral, pode e deve ser compartilhado pelo maior número de professores, para que a gente chegue, pode até usar como marketing para os pais, né, dos alunos de vocês, para que a gente consiga atingir um número maior de alunos e de pais. Então vamos lá. Vou começar agora então a falar quais são os 10 motivos por que as crianças devem aprender inglês. O primeiro deles, Teacher Maeli, seja bem-vindo. Floripa, seja bem-vindo. O primeiro deles é que aprender uma língua estrangeira vai ampliar o horizonte das pessoas. É interessante a gente pensar que, por exemplo, se isso aqui é uma caneca, certo? Uma caneca, uma xícara. A partir do momento que eu aprendo inglês, isso aqui passa a ser uma caneca, uma xícara e uma mug. Então, eu vou ampliando os meus horizontes com pequenas palavras, né? E depois aquilo vai ampliando para conceitos maiores. Então, eu consigo ampliar os horizontes a partir do vocabulário e depois a partir da cultura também, porque junto com a língua inglesa, nós ensinamos muitas vezes a cultura e os hábitos daquele país, né? E daí muitas vezes, sabe o que acaba acontecendo? Muitos hábitos da nossa cultura que passam desapercebidos, né, no dia a dia, quando eu observo como é que é feito por uma outra cultura, eu acabo olhando para a minha cultura de uma maneira diferente. Olha só, nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, tá bom? Aline Galhardo, seja bem-vindo. Nos Estados Unidos, tem-se por hábito que a partir de 16, 18 anos, né, quando eles vão para a universidade, eles não moram mais com os pais. E no Brasil, muitas vezes é diferente, né? Muitas vezes aqui no Brasil, continua-se morando com os pais enquanto se faz uma faculdade à noite, ou vai fazer uma faculdade em outra cidade e os pais bancam financeiramente. Então são pequenas diferenças, né, de cultura e não é para dizer que uma é melhor ou outra é pior, são diferentes. Aí cabe a gente tentar manter-se numa posição neutra e mostrar para eles a diferença da língua. Então, através do aprendizado da língua inglesa, ou de qualquer outro idioma estrangeiro, eu acabo ampliando o meu horizonte e vendo o mundo com olhos diferentes, né? Eu consigo ter uma visão mais ampla e depois a gente vai ver no que essa visão mais ampla de tudo vai nos ajudar. Então, o primeiro item é que aprender uma língua estrangeira amplia o horizonte. O segundo tem a ver com isso também. Quando eu aprofundo o meu conhecimento na língua estrangeira, eu também aprofundo meu conhecimento na cultura. Então, eu aprofundo meu conhecimento na cultura, na religião, no sistema político daquele país, nos hábitos daquele povo, né? E eu consigo ter uma aceitação melhor. A gente vê que muitas vezes, né, existe um preconceito com o estrangeiro, um preconceito com o que é uma falta de tolerância com o que é o diferente. A gente pode perceber que as pessoas que falam um outro idioma, que conhecem uma outra cultura, elas acabam tendo uma tolerância com o estrangeiro muito maior. E isso é muito benéfico de uma maneira em geral como cidadão, né? Para que nós possamos exercer a nossa cidadania e que nós possamos aceitar o diferente. Aceitamos o diferente do estrangeiro e aceitamos o diferente aqui também. Então, a gente também acaba tendo uma empatia maior com o diferente. Aceito o diferente, tenho uma tolerância maior e tenho uma empatia maior. Por quê? Porque eu estudei a cultura, o sistema político, a religião daquele país e são coisas completamente diferentes que a gente encontra, né? Por exemplo, na Inglaterra, eles têm, a religião é religião anglicana e o chefe da igreja é a rainha, é diferente. Mas se você for ver os princípios, são muito parecidos com a igreja católica. Daí pode até estudar um pouquinho mais e descobrir por que o Henrique VIII fez isso. Vale boas discussões e o que você está fazendo? Ampliando a visão de mundo do seu aluno. Amplia os horizontes, aprofunda o conhecimento, né,
nas outras culturas. O terceiro motivo é um motivo muito especial e muito importante, porque aumenta a autoconfiança. Uma das coisas que a gente mais lida em sala de aula e com o ser humano de um modo geral são pessoas que não têm confiança em si. Falta de confiança. A partir do momento que eu consigo falar uma língua estrangeira, eu desenvolvo uma maior confiança em mim mesmo. Por quê? Porque eu já passei por aquele processo. Nós, professoras, que já passamos por esse processo e acompanhamos o aprendizado dos alunos, a gente percebe que, a gente sabe, né, que inglês não se aprende em 6 meses, não se fica fluente em 6 meses, é um longo período. Quem conseguiu passar por esse longo período de anos estudando e conseguir perceber que teve erros e teve acertos e hoje consegue se comunicar na língua estrangeira, com certeza a autoestima dessa pessoa é muito diferente da autoestima da pessoa que não fala. O que vocês acham? Vocês concordam? Coloquem aí para mim a opinião de vocês, se vocês concordam com isso que eu estou falando, né? Que aprender uma língua estrangeira vai fazer com que você tenha uma autoestima melhor, porque você vai conseguir perceber o tanto do caminho que você trilhou, o tanto de erro que você cometeu, porque sim, para aprender uma língua estrangeira, a gente fala errado, a gente tem vários desafios, né, gente? Olha, eu não tô conseguindo fazer esse listening, listening para mim é difícil, speaking é difícil, aí a professora traz material extra, o aluno faz, se dedica, supera esse obstáculo. Então, com certeza, a autoestima dessa pessoa vai ficar bem melhor, né? Vai ficar uma autoestima mais elevada. Isabel Pontes, seja bem-vinda. Nanda, é isso mesmo, que bom que vocês concordam com isso, né? Então, olha só, quando vocês estiverem falando com seus alunos também, é importante lembrá-los disso, porque às vezes ele pode nem perceber. Olha só o caminho que você trilhou, né? Então é para você reconhecer esse fato que você passou por esse desafio de aprender a língua estrangeira, então reconheça, que bom, né? Eu consigo me comunicar, eu já passei por essa etapa, então eu consigo ter uma autoestima melhor. E até conhece melhor a língua estrangeira. Isso eu falei lá sobre, no segundo item, né? Que muitas vezes existem certas coisas que passa desapercebido. E aí, quando eu aprendo a língua estrangeira, eu acabo percebendo a diferença da minha língua. Olha, na minha língua é assim, eu não tinha nem percebido. Então, é isso. Vamos lá. Amplie os horizontes, aprofunda o conhecimento, né? E conexão com as outras culturas. O terceiro é que aumenta a confiança e a autoestima, que é muito importante. Quando eles conseguem pronunciar corretamente ou formar uma frase, sinto orgulho pessoal que eles adquirem. Tati, realmente, né? Nós temos essa característica, né? Nós professores, a gente se orgulha e fica... e é importante falar isso para eles também, né? Nossa, I'm so proud of you. Que tô feliz por você conseguir fazer isso, né? E o quarto item, né? Sobre os benefícios, porque é tão importante aprender uma língua estrangeira, é que, por exemplo, quando eu preciso fazer uma pesquisa, eu vou direto à fonte. Então, muitas vezes as traduções, um motivo é que as traduções são caríssimas, né, gente? Se você tem que ler um material, um livro, por exemplo, na universidade, e você não tem esse conhecimento, é praticamente impossível você pagar uma pessoa para que essa pessoa traduza para vocês. Então, o quarto item é que eu consigo ir direto à fonte. Eu lembro que quando eu comecei esse business aqui da Play to Learn, eu estava pesquisando como é que eu vou fazer um lançamento, como é que eu vou divulgar esse material. Eu pesquisava tudo nos sites americanos, porque eles são muito bons de marketing, né? Então, a gente vai fazer a pesquisa direto na fonte, direto lá a quem teve as primeiras ideias, a quem faz muito bem. O mundo está mudando, a globalização está aí, a interação cultural acontece diariamente. E as novas profissões precisarão de inglês.
será pré-requisito em breve. Sim, com certeza, já é em muitos casos, né? Até já no estágio, né, gente? A pessoa que tem uma segunda e uma terceira língua consegue estágio muito mais facilmente, né? Aqui a gente está falando do inglês, mas o espanhol também é muito requisitado e é importante. Obrigada pela sua contribuição, Nanda. Ana Borges, seja bem-vinda. Valesca, seja bem-vinda. Então, eu estou falando do quarto item dos benefícios de aprender a língua estrangeira, é que você vai direto à fonte. Quando você tem que fazer uma pesquisa, você lê direto à fonte. E a gente vê que isso é muito importante. Quando eu fazia o meu mestrado, eu estudei a dificuldade do aluno em aprender a língua estrangeira com conceitos da psicanálise. Então eu tive que estudar Freud e Lacan. Aí a minha professora era a professora do IEL, lá de Campinas, né, da Unicamp, era a professora que era professora de língua alemã, e daí ela trazia o Freud pra gente em alemão e ela ia destrinchando, porque o que aconteceu com a tradução do Freud? Não sei se vocês sabem, o Freud foi primeiro, os livros que a gente tem atualmente, né, tem só 3 ou 4 que foram traduzidos diretamente do alemão. O Freud foi traduzido pro inglês e do inglês para o português. Vocês imaginam o tanto de conceitos que se perdeu nessa brincadeira aí de ir primeiro para uma língua, depois na outra. Então, se você está fazendo um trabalho acadêmico que precisa estudar essa língua diretamente, você tem que ir direto à fonte. E não é uma coisa que eu vou fazer o trabalho acadêmico, eu vou aprender inglês em 6 meses. Então é muito importante a gente enfatizar esses detalhes para os alunos, né? Que se você começou a aprender na infância, na adolescência, quando você chega na universidade, que é quando você vai precisar muito do idioma, você já está com o idioma ali, porque o idioma não se aprende da noite para o dia. Então, vai direto à fonte. O quinto item sobre os benefícios de você falar uma língua estrangeira é sobre as viagens. Eu gosto muito de viajar, né? Viajei já para países que falam inglês e o benefício é muito grande. Eu percebi isso uma viagem, um mochilão que eu fiz quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu fui para Espanha e eu não falava espanhol, e depois eu fui para França e eu não falava francês. Então eu percebi, eu inclusive perdi de conhecer a casa do Monet, isso já faz 30 anos, gente, e eu ainda tô me devendo essa visita, porque eu não entendia, eu perguntava para as pessoas, mas eu não entendia, eu fui de mochilão sozinha e não consegui chegar até a casa de Monet, né, em Giverny. Então, e o que mais que você consegue de benefício das viagens? Se você fala a língua estrangeira, a língua do país, você sai daquela bolha de turismo e você consegue realmente ver como é que as pessoas vivem. Você pode até frequentar um restaurante que não está no circuito turístico, você pode começar uma conversa com uma pessoa, você amplia, né? A língua estrangeira, a língua inglesa, ela amplia os seus horizontes, inclusive nas viagens. Uma pessoa que fale a língua e possa se comunicar com os habitantes daquele local, com certeza a viagem vai ser muito mais rica. Voltou. Tem esses perrengues aqui do Instagram, né, gente? De vez em quando a live dá uma pausada. Eu já mudei a internet aqui, coloquei uma internet super boa, mas ainda está acontecendo. Então vamos lá. O sexto item sobre os benefícios de você aprender inglês é que o aprendizado de uma outra língua aumenta a sua capacidade cognitiva. Coaching for Action, seja bem-vinda. O que é isso? Aumenta de aprender. Você, a partir do momento que você aprende uma outra língua, você também, o seu cérebro vai estar pronto, melhor preparado para outros aprendizados. Isso não é fantástico, gente? Porque se você faz isso, se você aprende a língua inglesa ou a língua estrangeira na infância, você terá ampliado o seu cérebro, terá aumentado a sua capacidade cognitiva desde a infância. Então, é isso. Então, vai aumentar a sua concentração, o seu foco e a sua capacidade de aprender, de se relacionar com novos conhecimentos.
Então, o sexto item é que aumenta a sua capacidade cognitiva, aumenta a sua capacidade de aprender coisas novas, de se relacionar com o novo. Roseli Viana, seja bem-vinda. O sétimo item é o item que muitas pessoas falam, né? Que é sobre o salário. Vocês sabiam que uma pessoa que tem a mesma posição que outra, porém, uma fala inglês e a outra não fala inglês, a que fala inglês pode ter um aumento, né? Pode ter um salário de até 50% maior do que o seu colega. Só isso já vale um investimento, né, gente? Então, se os outros itens não te seduziram, não te convenceram, esse item eu tenho certeza que vai te convencer. E isso é fato no mercado, né, gente? O profissional que fala uma língua estrangeira, ele tem uma abrangência muito maior. Ele pode se comunicar com vários escritórios das empresas localizados em diferentes partes do mundo, sejam eles ingleses ou não, porque a língua estrangeira, a língua inglesa é uma língua tida como uma língua dos negócios, né? Então, eles acabam pagando até 50% a mais para profissionais que têm o mesmo cargo, a mesma formação, mas tem um diferencial. Falam a língua inglesa. O item 8 é que simplesmente, eu fiz uma pesquisa aqui, né, rapidamente, e tem mais de 1 bilhão, é quase 1 bilhão e 100 mil pessoas que falam a língua inglesa no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, sendo que aproximadamente 360 milhões de pessoas são os ingleses. Então, a língua inglesa, ela chegou no patamar de que ela é mais falada por estrangeiros do que por nativos. Então, ela é uma língua nossa, né, gente? Ela não é mais, tanto é que ela sofre algumas alterações. A gente vê com o tempo as pessoas que não são os falantes nativos acabam alterando essa língua. Tem até um dicionário, eu não me lembro agora o nome, mas de tempos em tempos ele é atualizado e é mudado com sugestões de pessoas que acabam incorporando alguns termos. Então, ela é a língua dos negócios, ela é a língua do business, ela é a língua do turismo. Então, é a língua... E por quê? Porque tem muitas pessoas que falam também, né, qual que é o segundo idioma mais falado? É o mandarim. Mas se nós formos comparar qual que é a dificuldade em aprender a língua inglesa e qual que é o nível de dificuldade em aprender o mandarim, é claro que é muito mais fácil aprender a língua inglesa. Então, por isso também ela é uma das línguas mais faladas do mundo, por causa da facilidade que as pessoas têm em aprendê-las. Fátima, seja bem-vinda. Silvina, seja bem-vinda. Quando a Ananda falou, quando se conversa com os nativos, eles se referem ao português como a mais difícil de ser aprendida. E o inglês é uma língua até fácil. Então, né, o português, a gente sabe disso, né? Eu sou professora de português também, não exerço como professora de português, mas a língua portuguesa é uma língua muito difícil. Quando a gente vai conjugar um verbo em inglês, é uma maravilha, né, gente? A gente pode até usar isso como para mostrar para os nossos alunos o quanto mais fácil é aprender inglês, né, do que até português. É claro que português vem primeiro, então a gente honra essa língua, né? Honra e acolhe a língua que nós só conseguimos aprender inglês porque primeiro nós aprendemos português. Ela é mais difícil. Então, com certeza, se a gente aprender o português, não vai ser impossível de aprender inglês. Esse é um bom discurso para a gente usar com os alunos também. Então, é a terceira língua, é a língua mais falada do mundo. Os verbos são o câncer do português, eles não entendem um verbo para cada pessoa. É uma dificuldade, eu não diria um câncer, né? Uma palavra meio forte, mas realmente é uma dificuldade porque cada terminação em português para uma pessoa é diferente. E para inglês só muda ali no presente, né? No simple present, no he, she, it. Realmente é muito fácil. Esse é um dos motivos porque a língua inglesa também é muito falada devido à facilidade de aprender.
E agora eu tô no nono item, né, gente? O nono item é porque nos ajuda a pensar fora da caixa. A gente sabe que uma das habilidades, eu não sei se vocês trabalham nisso, mas eu trabalho muito quando eu trabalhava na faculdade, né? Quais são as habilidades que é necessário para você ter sucesso agora no século 21? E uma dessas habilidades é você ser criativo, você pensar fora da caixa. E uma das maneiras que te ajuda a ser criativo e a pensar fora da caixa é você falar uma língua estrangeira. Porque você já passou, né, por todo aquele processo de aprendizado de língua estrangeira. E você já passou por todas aquelas dificuldades e você teve que arrumar jeitos, subterfúgios para aprender a língua estrangeira. Então você está muito mais preparado e você já aprendeu a cultura, a religião, o sistema político, como é que é o dia a dia daquelas pessoas. Então você vai usar tudo isso, todas essas informações quando você tiver um problema para resolver. Olha só. Morning, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Então você vai usar tudo isso que você aprendeu para resolver o problema. E é uma bagagem em tanto, gente. Eu gostaria de perguntar para vocês, eu acho que nós somos, eu me acho muito criativa. Eu acho que o professor de inglês Meire, seja bem-vinda. E eu acho que o professor de inglês é muito criativo. E isso se deve a nós termos aprendido falarmos uma língua estrangeira. Coloca aí pra mim se vocês concordam, se vocês se acham pessoas criativas. Porque às vezes a gente tem que criar um material ou fazer um xerox diferente e a gente quer levar esse material para os nossos alunos de maneira criativa. Eu acho que nós somos um exemplo vivo disso, né? De que somos criativos, porque falamos uma outra língua. Então o mercado, além de querer o profissional que fale a língua estrangeira pela língua estrangeira em si, a gente também tem que lembrar os nossos alunos que quando eles aprenderem essa língua estrangeira, eles também vão ficar mais criativos e vão ficar mais atraentes. Então esse foi o nono item. Coloca pra mim aí se vocês concordam, né? O que vocês acham? Se vocês concordam que vocês são mais criativos, se são criativos ou se são mais criativos porque aprenderam a língua estrangeira, no caso aqui a língua inglesa. E o último item é um item muito importante, que é a língua. Falar uma outra língua causa conexão. E é tudo que nós precisamos, né, gente? Conexão. Se, por exemplo, você precisa, Monique, seja bem-vinda. Se você precisa, sim, teacher, isso. Brighten up, Tati, seja bem-vinda. Então, gente, conexão. Falar uma língua estrangeira vai causar conexão. E é tudo que nós precisamos. Por exemplo, se eu estou procurando alguma coisa, uma informação, e eu tenho essa conexão, eu conheço alguém, eu falo um outro idioma, eu vou pedir ajuda para essa pessoa. Se eu trabalho numa empresa, eu me conecto mais com as pessoas. A pessoa, se eu viajo, eu me conecto mais com as pessoas porque eu falo a língua estrangeira. Então, conexão no mundo atual é tudo, gente. Alguém falou, eu não me lembro quem, mas depois eu lembro, que se eu consigo resolver a maioria dos meus problemas com 2 telefonemas. Então isso é conexão. Se uma dessas pessoas que vai me ajudar a resolver esse problema fala inglês e eu não falo inglês, não tenho mais essa conexão. Se eu, por exemplo, fico desempregada e eu tenho amigos, né? Eu sempre falo isso, que muitas vezes, por exemplo, eu já estive na posição como algum tempo atrás, né, proprietária, eu tive uma escola de idiomas durante muito tempo, depois fui coordenadora de uma faculdade. Então quando eu precisava contratar alguém, quais eram as primeiras pessoas que me vinham à cabeça? Primeiro quem tinha estudado comigo e que eu sabia do traço, né, do rastro daquela pessoa, do quanto ela tinha se dedicado. Então isso é conexão. Se você tem boas conexões, né, provavelmente você não vai ficar muito tempo desempregado, porque sempre tem alguém que vai lembrar de você. E se você tem um bom rastro também. E se falar inglês, melhor ainda. Então o item número 10 é
conexão. Você consegue se conectar muito mais com as pessoas falando uma língua estrangeira. Então, eu estou fazendo essas lives, eu vou fazer, ontem eu fiz a primeira live, né, no dia 1º de outubro, hoje dia 2 de outubro eu fiz uma live num horário que eu nunca fiz, que é às 9 da manhã. Por quê? Porque o mês de outubro é o mês dos professores e das crianças. E eu tô fazendo essa live para homenagear os dois, os professores e as crianças, e também os pais dessas crianças. Então, se vocês acharem que tem algum aluno, algum pai de aluno que se beneficiaria desse conteúdo, compartilhe a live com essa pessoa para que ela ouça esse conteúdo, e aí vai nos ajudar, porque isso é um pedido de ajuda aos pais. Exato, evita pagar micos. O brasileiro é muito extrovertido e caloroso, gosta de abraçar, beijar. A cultura inglesa acha invasão de espaço pessoal e eles são mais frios, distantes. Certo, concordo com você. Eu morei na Inglaterra, né, durante 2 anos, e eu tinha um professor, o Chris, e ele falava que se o aluno chega pegando nele, ele já sabe que é um brasileiro, porque a gente tem essa mania de às vezes chegar e pôr a mão. A Ana Paula tá falando que perdeu algumas partes por causa da conexão, né? Teve alguns probleminhas. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV e eu compartilho no nosso canal do YouTube também, porque tem algumas pessoas que não tem Instagram pedindo para que eu compartilhasse lá também, e eu passei a compartilhar lá também. Então, é isso, gente. Então, amanhã eu me comprometi, né, a fazer live todos os dias. Amanhã é domingo, eu vou fazer uma live também. Só que amanhã eu já vou já vou começar a dar dicas para pais. Então, se vocês tiverem pais de alunos que vocês queiram indicar a live, amanhã, às 9 da manhã, eu vou estar aqui no Instagram, Jogos Play to Learn, e vou ensinar os pais. Isso, de maneira nenhuma, tira o professor de cena. Essas lives têm por objetivo fazer com que os pais tenham conhecimento da importância deles no aprendizado e para que nos ajude a trazer o aluno mais próximo para a gente. Então, eu vou dar pequenas dicas como é que os pais podem incentivar os alunos a brincar com os jogos Play to Learn, para que quando eles cheguem para a escola, eles já estejam mais preparados para receber esse aprendizado. Então, se vocês quiserem compartilhar essa live com pais de alunos, para que eles saibam da importância do aprendizado de língua inglesa e também da importância da participação deles no aprendizado das crianças, né? Porque nós somos um tripé: professores, pais e alunos. Né? Nós três conseguimos fazer com que o conhecimento chegue. É claro que tem toda a direção da escola e todo o corpo que faz parte, né? Que faz a escola estar lá presente, mas nós três somos muito importantes: professores, pais e alunos. Juliana, seja bem-vinda. Então eu vou parando por aqui, eu tô tentando fazer essas lives mais curtas, né? Meia hora, no máximo 40 minutos, já deu meia hora. Quem perdeu por causa que teve uns probleminhas de conexão, eu vou salvar. Vejam, compartilhem, para que nós possamos fazer uma rede de apoio para que o nosso aluno chegue para nós já preparado, já sabendo da importância de aprender a língua estrangeira e quem sabe já brincou com alguns jogos em casa, está muito mais aberto ao aprendizado. Certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou falar e eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todos. E conto com vocês. Né? Pode ser que amanhã eu vou compartilhar essa informação sobre como brincar com jogos. Pode ser que professores se beneficiem também. Mas convidem os pais, eu vou gostar muito de interagir com todos. Muito obrigada pela participação de vocês e até amanhã. Tchau, gente. Um ótimo sábado para todos.